Até aqui, a gente já viu bastante coisa sobre refatoração. Passamos pelos conceitos, essências, a estratégia de componentização e como organizar o código. Mas tem uma coisa que eu ainda não consegui te mostrar. Eu acho que é muito importante a gente concluir a nossa caminhada com essa questão. Você não conseguiu ver o meu processo de análise, de como eu faço um reconhecimento do terreno para construir um mapa na minha cabeça e a partir daí estabelecer um planejamento do que será feito em relação à refatoração. Planejar é uma parte essencial da prática. O exercício de construir um plano é essencial na refatoração, por um motivo muito simples. Não dá para fazer tudo. Até aqui, a gente sempre estava num ambiente controlado, em que eu estava mostrando as coisas para você. Mas no dia a dia do seu trabalho, no dia a dia do meu trabalho, as coisas são caóticas, o tempo é curto e não dá para fazer quase nada. Então escolher bem o que será feito e como será feito é muito importante. O desafio do jogo é descobrir qual a coisa certa a fazer agora. Então existe um risco muito grande na dinâmica de refatoração, que é quando você se prende a um ideal. Você se prende a um conceito, a uma ideia do que seria perfeito, melhor, a melhor qualidade. E quando isso acontece, geralmente é porque a gente tem aquela manifestação artística, né, do código bacana, do prazer de programar. Só que na hora que a gente vai fazer, quando chega lá no meio do trabalho, a gente começa a perceber que a coisa vai levar muito mais tempo do que a gente imaginou. E aí muitas vezes, depois de um dia inteiro de trabalho, depois de muitas horas dedicadas, você não tem escolha a não ser voltar ao que estava antes. Porque o teu plano original, ele simplesmente não cabe no tempo, nas restrições que você tem. Então o processo de refatoração exige uma dinâmica de priorização. Não é em detalhes, mas é com uma certa precisão sobre o fluxo das coisas. E é principalmente a quantidade de passos e movimentos que eu tenho que dar para chegar onde eu quero chegar. É exatamente nesse conflito entre o ideal, né, o perfeito e o possível, é que a gente começa a ter a criatividade de reconhecer padrões e montar estratégias intermediárias que já são melhor do que era, mas ainda não é o que você gostaria. Só que nesse momento elas se tornam boas o bastante. E para você conseguir perceber esse processo, eu preciso que você não apenas observe o código, mas dê um passo para trás e compreenda, foque nas relações entre as partes. Eu quero que você preste muita atenção no processo de análise, no processo de descobrimento do que dá para fazer, de como a coisa funciona e quais são os padrões que emergem a partir daquilo ali. Por isso eu separei alguns códigos e nas próximas aulas a gente vai investigar isso. A gente vai montar um plano de refatoração para que você mesmo possa implementar. A minha ambição é que você suba um nível, que você não apenas olhe a mudança do código, mas principalmente o processo que vai culminar na mudança do código. É essa compreensão que vai te levar para um próximo degrau, porque é a partir desse ponto de vista que a gente para de enxergar código legado e começa, na verdade, a enxergar códigos que têm oportunidades de melhoria, para que tudo continue funcionando sempre com aquele objetivo de tornar a mudança mais fácil, de tornar o processo de desenvolvimento mais fluido e, com isso, aumentar a chance de sucesso do projeto. Para mim é muito importante que você assista às próximas aulas com um caderninho ou alguma coisa que te permita anotar as coisas. Porque eu não quero simplesmente que você me ouça. Eu quero que você se sinta como se estivesse programando em par comigo, fazendo uma análise desconhecida de um código que a gente nunca viu antes. Então, se eu não observar alguma coisa, se eu deixar alguma coisa passar, eu quero que você tenha isso anotado e complemente nos comentários da aula. Então vamos lá, hora de trabalhar no código legado.